A pergunta de hoje vem da nossa amiga Natália Rodrigues Gomes, lá de Teresópolis. Ela é servidora do INEA, está lotada na superintendência lá na região. E é uma pergunta muito interessante e que tem a ver um pouco com a nossa pergunta da semana passada, porque trata de questões de competência. Caso de competência para supressão de vegetação de Mata Atlântica, qual lei vale mais? Lei da Mata Atlântica ou a lei complementar 140? Só para explicar um pouquinho a origem dessa pergunta, né, e qual é a polêmica, nós temos dois diplomas legais, né, que trazem um conflito entre si, mas vamos analisar cada um deles separadamente primeiro, antes de responder a pergunta. Antes de iniciar, eu queria aproveitar para pedir para vocês aí que estão curtindo esse programa, eu certamente estou curtindo muito porque está me dando a oportunidade de pesquisar ainda mais, que mandem suas perguntas, qualquer uma dúvida que vocês tiverem, encaminhem para nós, seja pelo Instagram, através do direct, pode ser também no nosso canal do YouTube, nos comentários, e vocês podem mandar também por e-mail, para o e-mail marcoslima.ambiental@gmail.com, tá? Querendo também visitar o nosso site, marcoslima.adv.br, tem também um formulário, vocês vão encontrar lá um link para o programa 50 Perguntas em Direito Ambiental, e vocês podem enviar suas perguntas através de um formulário que aparece lá também. Bem, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: a Lei da Mata Atlântica é uma lei de extrema importância, até porque ela visa proteger um dos biomas que é considerado como patrimônio nacional pela própria Constituição, no artigo 225. Tá? Então, independente da conclusão que nós vamos chegar sobre essa questão de competência, as regras da Lei da Mata Atlântica para corte e supressão de vegetação nesse bioma, elas têm que ser respeitadas independente de qualquer coisa, e isso realmente é inquestionável, tem que ficar muito claro aqui logo de início. Tá? Importante. Então, gente, observando aí o artigo 14, que vocês acabaram de ver no vídeo, independente da competência por licenciamento de uma determinada atividade, fica, com base no que estabelece a Lei da Mata Atlântica, fica essa obrigação de uma autorização de um outro ente, né, no caso o Estado, de autorizar a supressão de vegetação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um empreendimento que vai ter que ser licenciado num nível federativo, no caso aqui no município, mas que também vai precisar de uma autorização do Estado, que é um outro ente. E aí fica a pergunta, e agora analisando do ponto de vista prático, né, como é que ficaria se o licenciamento da parte do município fosse conduzido de forma a se conceder uma licença de instalação ou de operação para essa atividade e o órgão ambiental estadual negasse a supressão de vegetação? Então a gente ia ter todo um trabalho feito pelo município de análise, todo um trabalho e um custo, né, do empreendedor para contratar projetos, né, e tudo aquilo que é necessário para se obter uma licença ambiental, e depois isso tudo não servir para nada se o resultado da análise da supressão de vegetação nesse outro ente, no caso do Estado, fosse de negar a autorização. Bem, analisando agora em contrapartida a Lei Complementar 140, veio em 2011 para atender o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, finalmente definiu de forma segura do ponto de vista jurídico quem é competente para fazer o quê, né? E o que diz a Lei Complementar 140? Depois de dividir as competências entre União, Estados e municípios, no artigo 13, os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. E ali no parágrafo 1º, né, os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Então está bem claro aí o que o legislador quis dizer
através da Lei Complementar 140, sobre a participação de um outro ente federativo no licenciamento ambiental. Ele disse bem claramente que é uma participação não vinculante. Tá? E é exatamente o que acontece se você for seguir o que a Lei da Mata Atlântica fala, quando estabelece a necessidade de uma autorização de outro ente para o empreendimento que seja licenciado por um ente diverso, caracteriza exatamente aqui uma mudança na forma como essa manifestação tem que ser considerada. Bem claramente, voltando aqui, de maneira não vinculante. A lei complementar, ela foi muito clara, ela não omitiu, ela fez questão de deixar bem claro, porque se manifesta expressamente que a supressão de vegetação, e aqui não fala de qual bioma fala de modo geral, portanto a gente não pode excluir a lei da Mata Atlântica, a supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Portanto, se uma determinada atividade, em função das suas características de potencial poluidor e porte, de acordo com as regras de cada estado, se ela for de competência do município para licenciar, independente daquilo que diz na lei da Mata Atlântica, porque entendemos que essa parte já não cabe mais à lei da Mata Atlântica, e sim a Lei Complementar 140, a competência para autorizar essa supressão vai ser do ente licenciador, no caso aqui do exemplo, o município. Então, gente, concluindo a nossa resposta, com todo o cuidado de analisar juridicamente e também do ponto de vista prático, a resposta é, nesse caso específico de competência para emitir supressão, autorização para supressão ou anuência, a competência vai ter que ser do mesmo ente licenciador. Tá? Vale a regra da Lei Complementar 140, não vale a regra da Lei da Mata Atlântica para fim específico de definição de competência. Okay? Mais uma vez, quero deixar bem claro que nós não estamos falando que a Lei da Mata Atlântica não vale mais. Pelo contrário, a Lei da Mata Atlântica ela é de vital importância para a conservação desse bioma e todas as suas regras sobre critérios de supressão têm que ser seguidas pelo ente licenciador, seja ele qual for. Tá? Então, pessoal, é assim que a gente conclui, tá? Respondendo a pergunta, a Lei Complementar 140, então, é o que vale no que diz respeito apenas a essa questão de competência para autorização ou anuência de supressão de vegetação. Nós aqui não ficamos em cima do muro, independente das divergências, sabemos que há visões diferentes e a gente faz questão de colocar para vocês essas visões para que vocês tirem suas próprias conclusões. Beleza? Semana que vem, mais uma vez na terça-feira, teremos outra pergunta sendo respondida e volto a pedir para vocês aí, quem quiser, manda suas perguntas para a gente aí através das nossas redes sociais. Abraço a todos e se cuidem.